Buon pomeriggio a tutti, io mi chiamo Bruno e questa è la nostra nona lezione di italiano, modulo 1, e questo è un uomo mangiando della pasta. Pessoal, hoje nós temos um conteúdo mais rápido, estamos chegando ao final do nosso primeiro módulo e são mais aspectos pontuais a ser desenvolvidos e na aula de hoje eu vou preencher com algumas respostas o que eu vou explicar para tornar a aula um pouco mais interativa. Como eu havia falado, eu utilizo alguns materiais organizados por editoras italianas, assim como também utilizo materiais do meu estudo pessoal, que também são no caso, de editoras italianas, mas que foram fornecidos por alguns dos professores que eu tive. E gramática e verbi riflessivi. Os verbos reflexivos são aqueles que a gente utiliza para nos referirmos a alguma coisa que envolve a nós. Vamos dizer assim, vou explicando e a gente vai entender melhor durante a aula. Como, por exemplo, stasera significa... é uma expressão de tempo, né? Esta noite, stasera. Stasera mi riposo. Por exemplo, verbo reflexivo, que é o quê? Repousar. Se repousar, me repousar. Entendeu? Esse verbo, ele pode ser utilizado junto com essa, como é o nome disso? Esse pronome. Isso, esse pronome. E aí, nem todos os verbos podem receber esse pronome, que é o quê? O indicador que vai fazer com que ele se torne reflexivo. Mais do que qualquer coisa, esse verbo, ele pode ser usado para refletir sobre algo em relação àquela pessoa que está fazendo uso dele. Existem várias formas de explicar, eu acho que essa foi a melhor que eu encontrei, por enquanto. Mas vamos continuar. E aí, esse pronome, mi, é um pronome reflexivo. Então, o pronome reflexivo se mete prima del verbo, que aí fica assim. Stasera, expressão de tempo, mi riposo. Geralmente, as frases que contêm verbos reflexivos, elas levam essa expressão de tempo, né? Quando você está fazendo, no caso, né? Quando? Stasera, esta noite. Então, esta noite, me repouso. Domani mi alzo. Opa, não tem espaço aqui. Mi alzo. Mi alzo. Stasera mi riposo, domani mi alzo presto. Então, mi alzo presto. Domani, mais uma expressão de tempo. Amanhã, me levanto cedo. Entenderam a ideia do verbo reflexivo? Vai ter essa partícula, um pronome reflexivo, mais o verbo conjugado. No caso aqui está jogado no tempo presente. Que a gente tem esse costume de fazer uso desses verbos, mesmo que deveriam ser colocados no plural, né? A gente coloca eles no próprio presente. Às vezes nem percebe que está fazendo isso. Isso tem um nome na língua portuguesa, mas eu não me lembro no momento qual é o nome que a gente dá a esse uso especificamente. Se eu me lembrar, eu vou colocar na descrição. Mas é como se fosse acelerar o tempo, mais ou menos isso. E então, il pronome riflessivo si mette prima del verbo, ok? Mi, ti, si, vamos conhecer eles já já. E la negazione non si mette prima del pronome riflessivo. Então, se você quer tornar a frase negativa,
você precisa colocar o non, no caso, antes do pronome reflexivo. Non. Eita, horrível minha letra. Não, é que eu tenho que segurar o celular e escrever. Deixa eu apagar aqui. Non. Aí no caso alzo mi. Mi. Non mi alzo prima delle 8. Então eu não me levanto. Não me levanto. Isso aqui é levantar, tá? Vem do verbo alzare. Que é levantar. O contrário de se deitar, que é sdraiare. Sdraiare. Ambos reflexivos. Non mi alzo prima delle 8. Eu não me levanto antes das 8, ok? Então, non vem antes desse aqui. E o pronome reflexivo vem antes do verbo, no geral. Então, aqui eu escolhi um verbo, o próprio verbo repousar, no tempo presente, para tornar ele e qualquer outro reflexivo ou irreflexivo, propriamente, você coloca repousar-se. Aí, assim, você colocando esse pronome, para fazer a conjugação do verbo, você pode utilizar ele como repousar-se mesmo, tá? Então, vamos colocar aqui as pessoas. Io mi, no tempo presente, riposo. Io mi riposo. Tu mi riposi? Não, tu ti riposi. Lui, lei, si riposa. Si riposa. Agora das pessoas do plural, noi, ci riposiamo. Noi ci riposiamo o ci riposiamo. Voi vi riposate. Bem parecido, né, com a conjugação comum dele, sem ser reflexivo. Riposo, ripose, riposa. Aí, loro. A mesma coisa do lui, lei, si. Riposano. A diferença fica mais com a própria palavra riposare, que fica riposano, diferente de riposa. Então, io mi riposo, tu ti riposi, lui, lei si riposa, noi ci riposiamo, voi vi riposate, loro si riposano. Deixa eu só verificar aqui nas minhas respostas se tá tudo certinho. Mi, ti, si, ci, vi, si. Tá certo. Próximo. Alcune espressioni di tempo. Tutte le mattine. Una volta al giorno. Tutto l'anno. Então, são expressões de tempo. Tutte le mattine. Una volta al giorno. Tutto l'anno. Então, todas as manhãs, uma vez ao dia, o ano inteiro, ou todo o ano. Essas expressões de tempo, si usano per descrivere quando o per quanto tempo si fa qualcosa. Gli avverbi di tempo. Normalmente,
É uma palavra, um advérbio igual o nosso aqui na língua portuguesa. Normalmente vado al lavoro in macchina. Ou ou di solito. Nós já conhecemos o advérbio di solito, já fizemos uso dele nas aulas anteriores. Di solito ceno verso le 8. Então são advérbios. Normalmente di solito. Di solito significa geralmente. Isso mesmo, di solito. Le parole normalmente e di solito descrivono quando, com que frequência se fa qualcosa. São advérbios. Mais do que dizer por quanto tempo, né? Ela fala quando e com que frequência. Não apenas por quanto tempo, mas com que frequência. Elas dão uma ideia de frequência. Normalmente e di solito. Geralmente, di solito. Mai, stasera, aqui. Domani, presto, tardi, di solito, a volte. Pessoal, não estou ajustando a câmera. Vamos retornar aqui no gli avverbi di tempo. Eu falei que di solito é geralmente, mas o melhor, ao pé da letra, segundo o dicionário, de costume. Tá? Então, di solito ceno verso le 8. Esse verso le já apareceu em outras aulas, no assunto das horas, e eu também já fiz uma correção nos comentários, né? Porque verso le significa por volta de. Então, de costume, ceno, io ceno, né? De costume, eu janto, do verbo cenare, por volta das 8 horas. Ok? E é isso aí. Agora, stasera, domani, presto, tardi, di solito, a volte. Que é o quê? Nunca, esta noite, amanhã, cedo, tarde, de costume, às vezes. Gli avverbi sono invariabili. Alcuni avverbi possono essere delle espressioni formate da più di una parola, como a gente viu, né? Di solito, a volte. Então, os advérbios são invariáveis e alguns advérbios podem ser de expressões formadas de mais de uma palavra. Due modi di dire con il verbo fare. Expressões aqui, due modi di dire. Fare due passi ou fare colazione. Fare colazione nós já usamos nas aulas anteriores. Fare due passi significa fare una piccola passeggiata. Então, fazer 2 passos, andar 2 passos, vamos dizer assim, andare due passi. Fazer um pequeno passeio. Ou fare colazione. Fare colazione é mangiare la mattina, que significa tomar o café da manhã. Il verbo fare può prendere diversi significati, a seconda della parola ou delle espressioni che lo segue. Agora a gente vai, antes de encerrar, eu vou fazer com vocês uma pequeno giro cultural. Come sono gli italiani? Cosa sai degli italiani? Qui sotto ci sono 5 luoghi comuni sugli italiani. Secondo te sono veri? Poi confrontati con un gruppo di compagni.
Ah, uno. Quer dizer, deixa eu traduzir para vocês. Como são os italianos? Que coisa você sabe dos italianos? Aqui abaixo tem 5 lugares, 5 luoghi, 5 coisas, vamos dizer assim, 5 lugares comuns sobre os italianos. Segundo você, são verdadeiros? Então, confronte-os com um grupo de companheiros. Então, número 1, vero ou falso? Gli italiani bevono molto caffè? Cosa pensi? Você acha que os italianos bebem muito café? Se você disse que sim, deixa eu colocar vero ou falso. Para número 1, se você disse que é verdadeiro, você acertou. Os italianos bebem muito café. É verissimo. L'espresso è parte della vita quotidiana degli italiani. Si beve a colazione, dopo pranzo, dopo cena, durante le brevi pause di lavoro, a casa o al bar. Ma attenzione, in Italia, soprattutto al bar, si prende in piedi e velocemente. Ok? Então, quando você estiver no bar, você toma café de pés. Em pé, desculpa. Você toma café em pé e rapidamente. Agora, 2. Tutti gli italiani cantano. È vero o falso? Falso. Perché? Non è vero che gli italiani cantano tutte le mattine sotto la doccia. E non è vero che tutti conoscono le canzoni napoletane come O Sole Mio o Torna su Rientro. Questo stereotipo ha creato nelle città turistiche delle situazioni reali assurde. A Venezia, ad esempio, durante le gite in gondola c'è sempre, ma solo per gli stranieri, un acompanhamento musicale composto da canzoni popolari napoletane. Então não é verdade que os italianos cantam todas as manhãs sobre o chuveiro, e não é verdadeiro que todos conhecem as canções napolitanas O Sole Mio, Torna su Rientro, eu não conheço essas canções. E esse estereótipo ha criado nas cidades turísticas das situações irreais e absurdas, e a Veneza, por exemplo, durante os giros nas gôndolas, tem sempre, mas só para os estrangeiros, um acompanhamento musical composto por canções napolitanas populares. Número 3, gli italiani amano molto la pasta. Eu acho que é verdade. E é verdade. Mangiarla almeno una volta al giorno è la normalità per la maggior parte degli italiani, in particolare gli spaghetti, conditi con moltissimi sughi diversi. Sono una specialità che è difficile trovare all'estero. Secondo gli italiani, infatti, solo in Italia si sa cuocere la pasta alla perfezione. Então, comê-la pelo menos uma volta ao dia é a normalidade para a maior parte dos italianos. Em particular, os espaguetes, que são feitos com muitíssimos molhos diversos, são especialidades de macarrão que é difícil encontrar no exterior. Segundo os italianos, de fato, somente na Itália se sabe cozinhar o macarrão, as massas, com perfeição. Gli italiani muovono molto le mani. Eles movem muito as mãos enquanto eles falam. È vero. Molti italiani gesticolano continuamente mentre parlano. È un modo per accompagnare il ragionamento, il raciocinio, per rendere più chiaro il discorso o anche per dire qualcosa, senza parole. Ma attenzione, riprodurre i gesti non è semplice come sembra. Então ele faz um aviso aqui no final. Reproduzir esses gestos não é simples como parece. Número 5. Gli italiani sono appassionati da calcio. Calcio significa futebol, è vero. Vamos ver. È lo sport nazionale. Anche chi non gioca segue tutto l'anno il calcio in televisione, alla radio e sui giornali, ma anche al bar, sotto l'ombrellone d'estate e d'inverno, a scuola o sul posto di lavoro. Per questo si dice che il calcio parlato, più che il calcio giocato, è lo sport nazionale d'Italia. Aqui anche al Brasile, né? E ai brasiliani, porque a gente, geralmente, a gente não, eu não tenho esse costume, mas muitos brasileiros costumam mais comentar sobre o futebol.
Mas geralmente jogam também, né? Não sei se lá deve ser assim. La domenica poi è sacra. O domingo é sagrado. Poi è sacra, então é sagrado. Gli appassionati si mettono davanti alle TV e le donne spesso si annoiano. Os apaixonados se colocam de frente à TV e as mulheres frequentemente se entediam. Ou entediam-se. É isso, pessoal. Esse foi o nosso rápido giro cultural. Vamos agora para a nossa parte percomunicare, né? Que é quando a gente forma frases e pensa nelas de acordo com o que nós estudamos durante esse curso. E é tudo muito rápido, porque senão demora muito tempo para esse vídeo carregar para o YouTube. Quando cominci ou quando comincia a lavorare? Resposta ou pergunta. Quando finisce di lavorare? Resposta, agora sim. Prima delle 9. Dopo le 6 di mattina. Então, eu termino de trabalhar antes das 9. Ou depois das 6 da manhã. Di pomeriggio, de tarde, à tarde. Dalle 8 alle 17, podemos dizer assim. Ou lavoro fino alle 16. Eu trabalho até às 18 horas. Ou io lavoro dalle 7 in poi. Eu não falo até que horas, mas eu digo até mais, in poi. Dalle 7 in poi. Ou quando sei arrivato a casa? Aí eu posso responder, sono arrivato molto tardi. Ou sono arrivato molto presto. Ou presto. Ti alzi ou si alza presto la mattina. Que já tem os usos reflexivos. Ti alzi presto la mattina? Você levanta cedo? Ou se alza, ela ou ele levanta cedo, ou até você, no caso mais formal. Si alza presto la mattina? A resposta, purtroppo sì. Purtroppo. Agora preciso lembrar o que é purtroppo, mas é demais. Demais. Eu entenderia como no mais. No mais, sim. Purtroppo. Por demais, sim. No mais. Purtroppo sì. Ou sì, ma poi mi riposo dopo pranzo. Então, levanta cedo, mas sim, ma poi mi riposo dopo pranzo. Eu repouso depois do almoço. Muitos países têm a cultura, né? As pessoas estão trabalhando, na hora do almoço elas param e tem um tempo para poder dormir. Pode ser que seja isso. Algumas cidades italianas têm essa prática. Ou depende. Que horário há? Ou que horário hai? Que horários você tem? Ou ela ou ele tem? Aí a resposta, mi alzo prima delle... Deixa eu ver, eu levanto antes das 10. Mi alzo prima delle 10. Ou mi alzo prima delle 7. Que é a hora que você levanta. Vado al lavoro alle... Tem gente que trabalha a partir das 3 horas da tarde. Vado al lavoro alle 15. Mas espera aí, se a pessoa entra às 3, tem que sair um pouco antes. Vado al lavoro alle 14. Dopo il lavoro torno a casa. Depois do trabalho eu volto para casa. Ou vado a letto alle 23 di sera. Vado a letto alle 8 di sera. Agora, expressões de agradecimentos. Ou expressões... Dá um branco aqui, gente. Expressões. Tanti auguri.
ou parabéns, ou congratulazioni, congratulações. Buon Natale, buon viaggio, buon anno, que é para o primeiro dia do ano. Buon appetito, no restaurante ou a casa. In bocca al lupo. In bocca al lupo. L'espressione in bocca al lupo si usa solo nel caso di esami, colloqui di lavoro o situazioni in cui abbiamo bisogno dell'aiuto della fortuna. La risposta non è grazie, ma crepi. Então essa expressão in bocca al lupo você diz para alguém quando esse alguém te diz que vai prestar um exame, vai fazer uma entrevista de emprego, ou para qualquer situação que a pessoa tenha necessidade da ajuda da sorte. Ok? Então você diz em bocca al lupo, a pessoa que vai responder não pode dizer grazie, tem que dizer crepi. Mas se a pessoa desconhece, né, provavelmente ela vai dizer grazie. In bocca al lupo, crepi. É isso. Qualquer coisa que eu tiver que colocar nos comentários ou até mesmo na descrição, pode ser que seja em relação a alguma correção ou um adendo, uma observação sobre o que eu falei, que nem sempre foi errado, mas que talvez precisou de uma adaptação para melhor, ok? Então, grazie a tutti per questa nona lezione. Alla prossima lezione, la lezione 10, e alla prossima volta.